Então, pessoal, vamos continuar aqui o assunto de bombas, agora falando um pouquinho das curvas características. Estas curvas, nestas curvas estão as variáveis mais importantes que a gente, na hora de determinar qual bomba a gente vai utilizar. Então, essas são as variáveis mais importantes que a gente usa, né, para dimensionar a bomba, determinar qual tipo de bomba. A curva característica mais usada é esta aqui, ó, onde a altura manométrica é função da vazão. No entanto, vocês vão ver em catálogos de bombas que nós temos aí curvas potência em função da vazão, nós temos curvas rendimento em função da vazão, além da curva que eu já citei. A forma geral da curva altura manométrica em função da vazão é esta forma aí, parabólica, com concavidade voltada para baixo. Tá? Então, nós temos aí também curvas potência, curvas de rendimento. Tá? As bombas ela têm faixas de rendimento, ora funcionando com rendimentos mais baixos e ora podendo funcionar com rendimentos mais altos. Né? Você sempre tem um máximo de rendimento. Aqui tem um exemplo de um catálogo de um fabricante, onde nós temos aqui a marca da bomba, temos aqui a família da bomba, geralmente esse número é o diâmetro da boca do recalque, e esse outro número aqui é a família, o diâmetro, vamos dizer, que representaria, o número que representaria o diâmetro da família de rotores, tá? Então, por exemplo, o que é que eu estou falando, essa história de diâmetro dos rotores? Esses aqui, ó. Vocês estão vendo aqui vários números, para cada número você tem uma curva característica, HQ, que geralmente nesses catálogos é dada em metros cúbicos por hora, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, para o diâmetro de 179 milímetros de rotor, uma vazão de 250 metros cúbicos por hora nos daria aí uma altura manométrica entre mais ou menos 55 metros, certo? Vocês estão vendo aqui outras curvas características, também em função do diâmetro do rotor. Tá? Essas curvas aqui são curvas de potência. Então, para a mesma vazão, vocês observam que está tudo alinhado aqui, né? A mesma vazão 250, para o mesmo diâmetro de rotor de 179, nós teríamos aí uma potência entre 60, isso é mais ou menos 70 HP. Essas curvas de isorrendimento são essas curvas aqui, ó, que atravessam essa família de curvas que atravessam as curvas características HM e Q. O rendimento máximo vocês estão vendo aqui, 82,5, e o rendimento decresce conforme você vai caminhando aqui para as laterais. Esse diagrama, por sua analogia, né, ele parece uma curva de nível, né, da topografia, já é chamado de desculpem, diagrama em colina. No entanto, as características das bombas também são dadas em forma de tabela. Tá? O que é que influencia essas características, essas curvas características da bomba? O que é que influencia? Vocês já viram que o rotor, o diâmetro influencia. Então, nesse caso, para cada diâmetro de rotor, você tem uma curva característica. Então, 250 metros cúbicos por hora fornece essa altura manométrica mais ou menos de 55 metros para esse diâmetro, mas ela fornece lá quase 90 metros para o diâmetro de 219 milímetros. O tipo de fluido também influencia, só que nós aqui, no caso, trabalhamos sempre com água. E a rotação também. No entanto, é mais comum a rotação nos catálogos ser constante e as curvas variarem com o diâmetro do rotor. Aqui está aqui a rotação de 3.500, como vocês estão vendo. Tá? É a mesma curva aqui, né? Estas variações também podem ser previstas por teorias da semelhança mecânica, caso você não tenha em mãos toda a gama de catálogos de série de bombas de uma determinada marca. Mas não vamos aqui tratar desse assunto de teoria da semelhança mecânica, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos de catálogo. Eu baixei duas marcas de bombas aqui para vocês terem ideia de como é fácil hoje escolher um tipo de bomba. Por exemplo, né, vamos ver aqui esse catálogo aqui. Ó. Esse catálogo eu baixei na internet para essa marca de bomba, a rotação de 1750 RPM, diâmetro na sucção e no recalque, a série. Tá? Para essa série de bombas, você tem aqui vários modelos, cada um variando aqui conforme o diâmetro do rotor. Para cada diâmetro do rotor, vocês têm uma curva característica HNQ,
E nessa curva você tem o diagrama em colina. Tá? Então o rendimento máximo daqui um pouco maior que 75%, como vocês podem ver. Se eu pegar aqui mais embaixo, você vai ver a curva de NPSH, que é uma curva que a gente utiliza quando trabalharmos a questão da cavitação. E temos aqui mais embaixo uma curva de potência. Esses catálogos, geralmente, nesses catálogos, essas curvas vêm assim alinhadas, até porque você, para uma mesma vazão, por exemplo, a vazão de 50, você determina qual é a potência, qual é o NPSH, e em função também do diâmetro, você tem o rendimento e você tem a altura manométrica. Tá? Vamos ver outro. Alguns catálogos eles são bem interessantes porque eles explicam muito bem detalhado. Eles favorecem a escolha da bomba até para o tipo de aplicação que você quer. Sempre há um conjunto de propaganda, né, nesses catálogos, mas enfim. Aqui, por exemplo, eu quero uma determinada bomba que eu vou usar para abastecimento de água numa residência. Aí você já vê aqui que o catálogo do fabricante diz onde procurar. Na página 14, por exemplo, eu posso achar os tipos de bomba e a família de bomba para a minha aplicação particular. Então vamos ver uma curva dessa, uma tabela. Como eu falei, tem um pouco de propaganda. Interessante que alguns catálogos também até dão um mini curso aqui de hidráulica de bombas. Ó. Como dimensionar, como calcular a altura manométrica, como escolher o modelo da bomba. Então é muito fácil hoje você determinar que tipo de bomba você quer. Então aqui ó, vocês estão vendo vários tipos de bombas, conforme a página e a aplicação que você quer. Se eu abrir aqui, por exemplo, você vê, por exemplo, esse tipo de bomba aqui, ó, BC21R1 quarto. Vou dar um zoom, que é o primeiro conjunto aqui, essa primeira tabela. Para potência de 3 cavalos, eu posso vir aqui, tem um monte de asterisco que vocês estão vendo aqui, porque significa que ela não trabalha nessa faixa, ou seja, na faixa de 3 a 16 metros cúbicos. Desculpa, a altura manométrica de 3 a 16 metros, ela trabalha exatamente a partir de 18 metros de altura manométrica. E você tem aqui, então, dentro da tabela, os valores de vazão em metros cúbicos por hora. Então, você pode ter a ideia aqui, e ainda tem o diâmetro do rotor. Vocês estão vendo aqui, ó, para cada modelo de bomba, o diâmetro. Então, muitas vezes as características das bombas vêm assim, em tabelas e não em curvas. No caso desse catálogo, se eu dei um zoom aqui, vocês podem ver várias tabelas de vários tipos de bomba. Enfim, você pode entrar no site de um fabricante de bombas e baixar esse tipo de tabela. E aí, olha só que interessante aqui também, ó, tabelas de perda de carga, tá? Que a gente já viu nos cursos aqui de hidráulica, certo? Então, as curvas características de bombas são curvas que a gente utiliza para determinar qual bomba a gente vai utilizar em nossa aplicação e a gente continua depois ainda no assunto de bombas, tá bom? Tchau!